Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do LibraCast e hoje vamos falar um pouco sobre esse mercado de criptomoedas, falar um pouco sobre tokenização, mas claro, sempre o nosso papo descontraído e simples. E hoje, para esse motivo de falar do mercado, tinha que ter um cara muito especialista para isso. Então, trouxemos Gustavo Marques. Eu vou ter uma colinha aqui também, tá? Gustavo Marques é um engenheiro florestal por formação, diretor de Relações Internacionais da mineradora Costa Marques, que é uma mineradora de ametista, amante e estudante do mercado de ativos digitais desde 2017, e ele possui contato direto com os desenvolvedores de cripto. E vai simplificar um pouco desse assunto pra gente. Fala aí, Gustavo, tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Obrigado pessoal aí, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, cara. Acho que a gente podia começar do início, largar do começo, igual a gente faz com todo mundo, que é, cara, a gente quer saber um pouco da tua história. História tanto de carreira, porque tu é engenheiro florestal, trabalha numa mineradora, olha que... mineradora de material bruto, pedra, mas fala de ativos digitais também. Então, cara, explica um pouco pra gente dessa história, de onde surgiu essa tua paixão pelo mercado de cripto. Dá uma passada por cima, assim. Sim, então, cara, na verdade, a história da criptomoeda começou quando eu estava morando na Alemanha, e aí eu estava num festival de música na Alemanha. E no mesmo espaço que eu estava, eu acabei conhecendo esse amigo, o Simone, e a gente ficou amigo, tava no mesmo quarto, né, no mesmo espaço, e aí conversando, e ele falava muito desse negócio de criptomoeda. E aí o negócio foi desenvolvendo e, né, eu acabei descobrindo, ele acabou contando, na verdade, que ele tinha uma criptomoeda, né, na verdade ele é cofundador da ano que era isso? SingularityNet. Isso foi em 2012, lá por Porra, faz tempo. 2017. Ah, tá, Junho fechou. de 2017, foi quando começou. Agora fechou. Fechou a conta. Mas aí ele era fundador ou desenvolvedor? Ele é cofundador da SingularityNet, que é um cripto. projeto, uma cripto, um projeto de inteligência artificial, né? Porra, que loucura, cara. Blockchain. Que loucura. E aí depois a gente ficou amigo e eu ia voltar para a Itália e ele tava ficando, né, ele viaja muito, mas naquele período ele tava ficando na Itália. Sim. E aí ele acabou me dando toque, falou, pô, Gustavo, você tá aqui, né? Para aqui na minha cidade, em Verona. Então, eu acabei parando lá, conheci o outro amigo dele, sócio também, o Jake, o outro americano. Eles são os fundadores dessa moeda? Na verdade, o Jake ele não tem correlação com essa moeda. Eles têm outros projetos, né, que eles trabalham juntos, mas eles são muito amigos e mexem há muito tempo com as criptomoedas, então eles estavam juntos num projeto, né, fazendo um collab. E, pô, pra mim foi fantástico. Quando eu cheguei lá, né, nossa, e vendo, achei muito interessante a tecnologia, né, eles contando, né, como é que o negócio funcionava, como é que era. Acompanhei um dia eles no escritório, né, meeting com o pessoal e conversa e tal. Então, aquele negócio nossa, eu fiquei muito... Pô, o pessoal novo, dinâmico, né, mexendo com essa tecnologia super inovadora, diferente. E aí eu lembro que eu tava conversando com o Jake, pô, cara, mas, né, mais detalhe e tal, né, pô. A gente tava voltando pra casa do Simone. E aí ele pegou, pô, faz assim, ó, baixa essa carteira Jax aí. Aí pegou e me passou os Bitcoin. Aí foi o primeiro contato, assim, nossa, né, os Bitcoin e tal. E aí, desde então, daí a gente ficou sempre, né, mantendo um contato, né. Eu até conversei ontem com ele, ficamos uns 30 minutos conversando com o Jake. Então, basicamente foi isso. Quando eu voltei pro Brasil, aí eu tava super animado. Eu nunca fui muito do mercado financeiro. Sim. Mas a tecnologia das criptos me deixou muito animado. Pelo que elas resolvem, as possibilidades. Então, no começo eu estudava muito os projetos, o que fazia. A IOTA foi uma das primeiras projetos que eu me aprofundei mais, né? Que não era nem blockchain, era Tangle Technology, né? Internet das coisas, né? Internet of Things. E aí eu via, porra, estudava o projeto, estudava o que resolvia, né? O ecossistema. E aí dava os tiros certos, os projetos subiam um monte e eu achava, porra, eu vou segurar esse negócio para sempre aqui, isso aqui vai bater Bitcoin agora, né? Isso aqui. E de repente, boom, né? O negócio caía lá embaixo.
E aí eu comecei a ver, puxa, né? Não é só isso, né? A gente tem que ver também essa questão gráfica, né? Do mercado. Sim. Do mercado. Então... É tipo um valuation de empresa que tu fazia com a desenvolvimento, com o white paper da moeda, por exemplo? Na verdade a gente tem aí alguns critérios, né? Para analisar os projetos, né? Aí vai na questão de tokenomics, né? Como é que é o... Eu tô aprendendo aqui, eu tô aprendendo muita coisa. É a dinâmica da moeda, né? Quanto é o supply dela, né? Sim. Quanto daquela moeda tem no mercado, como é que foi distribuído, né? Como é que foi a distribuição inicial desses tokens, né? Sim. Quanto ficou para desenvolvedor, né? Para todo mundo que participou do projeto, né? O market cap dele, qual que é a blockchain dele, o que ele está resolvendo, né? Então, esses são alguns dos parâmetros, né, para você analisar melhor, né, esse projeto, né? Sim, entendi. Cara, eu acho muito louco esse mundo de criptomoedas, cara, porque eu queria entender agora uma pergunta minha. No último podcast que a gente gravou, eu e o Turella, a gente falou bastante sobre cripto, na verdade só falamos sobre cripto. E a galera veio me perguntar, fez umas perguntas, eles vieram, cara, Otílio, o que é cripto? O que é uma criptomoeda? Por que eles inventaram uma criptomoeda? E aí eu não sabia responder, então vou passar a bola para vocês dois, para vocês responder para a galera, que eu não sei responder essa não. Sim. Quer dar o start inicial aí, velho? Oh. Não, pode vai, que hoje a gente tá tô do outro lado, tô para fazer pergunta também e aprender. Então, a questão das criptomoedas, né, aquela historinha que todo mundo sabe, né, o Satoshi Nakamoto, né, depois da crise, né, deu aí o pontapé inicial nessa maneira, né, que ele já estava muito cansado de ver o sistema, né, como estava indo, né, a direção. E ele acaba, na verdade, aconteceram outros tentativas, né, de desenvolvimento, né, antes do Bitcoin. Tem um projeto que ficou mais famoso, como é que era? Money Cash, Digital Cash. DigiCash, eu acho. Isso, acho que foi em 98, o pessoal tentou fazer e ficou para... Desde 98 o pessoal vem tentando criar cripto? Muito antes, cara, muito antes. A criptografia mesmo, ela já vem desde tempo de guerras, né? Até o primeiro contato que, né, até onde foi as minhas pesquisas, sobre, por exemplo, blockchain, que é o que fundamenta o negócio, foi lá para 1400. De um padre, né? Eu lembrei o nome do padre, Luca Pacioli. Luca Pacioli. Foi o primeiro registro de que seria uma blockchain, um livro contábil, e desde então, na realidade, o Satoshi, em 2018, ele conseguiu conectar... 2018? 8. Perdão, em 2008 ele conseguiu conectar todos esses estudos juntos. Ele Entendi. pegou tanto a criptografia quanto a ideia dessa DigiCash e ele conseguiu dar usabilidade para isso. Resolver problemas que eles tinham antes, né? O double spending, tudo, né? Ele otimizou já o que estava tendo. Na verdade, no desenvolvimento tinha muitas pessoas envolvidas, né? E aí eles trocavam, né, informações e aprimoramento, né, desse projeto, desenvolvimento, até muito interessante, até mesmo o Julian Assange, né, do WikiLeaks. Sim. Ele estava nos primórdios, né, eu me lembro até que tem um documentário, tem uns 2 documentários muito interessantes que falam aí, eles explanam bem essa questão inicial, né, do BTC e a questão daí do Silk Road também, né. Sim, mas o Bitcoin foi a primeira cripto que veio no mercado, foi o Bitcoin? Ela foi a primeira consolidada, né, e aplicando todos esses aprimoramentos, né, que vinham sendo desenvolvidos, né. Sim. Mas aí, qual foi a intenção real do Bitcoin? Tipo, eles criaram um Bitcoin para solucionar um problema, mas tipo, essa é a ideia? O Gustavo também depois pode concluir se até onde eu estudei está certo. Mas foi por causa devido a inúmeras crises econômicas. O pseudônimo Satoshi Nakamoto, ele definiu que o sistema estava fadado ao fracasso. O sistema financeiro geral. Ele estava fadado ao fracasso, por inflação, por impressão desenfreada de valores, pelo dinheiro próprio hoje, ele não ter confiabilidade, não ter lastro, além da confiabilidade econômica que cada país tem, e ele falou que aquilo ali não era uma forma de dinheiro real.
Então ele resolveu criar algo que fosse escasso, que tivesse usabilidade, fosse transferível e você pudesse transacionar em inúmeros lugares Pra de uma qualquer lugar forma do mundo. rápida. E contanto que é uma pergunta que eu faço incansavelmente, assim, nas trocas de ideia porque assim, um Bitcoin sempre foi um Bitcoin, um dólar sempre foi um dólar, R$ 1 sempre foi R$ 1. Tá, em 94, $1 era R$ 1. Por que hoje o dólar é R$ 5 e o R$ 1 continua sendo R$ 1? Sim. Então, será que é o Bitcoin que hoje está valendo 190 mil reais? Ou é 190, o real que vale 190 mil vezes menos que um Bitcoin? Porque, na realidade, o Bitcoin sempre foi um, o real sempre foi um, o dólar sempre foi um. Então, nessa linha de pensamento, eu acredito que o Satoshi ele é um cara visionário e ele ainda vê isso a longo prazo, um prazo muito longo, porque o nosso sistema ele só se vira em dívida. Se você pegar Sim. as moedas Fiat aí, usada por governos hoje, ela é basicamente... É tudo débito, né? Na tudo verdade, débito. o nosso sistema. Se você entrar no site lá, é Debit US, né? Você consegue acompanhar o tamanho da montanha, né? De dívida. E tudo, né, gira em torno disso. Então, o país que hoje mandaria no sistema monetário seria os Estados Unidos com o dólar, né? Que seria a moeda padrão. É o petrodólar, né? O padrão. Isso. Mas, cara, os caras devem em torno de 110% do PIB. A dívida, hoje eles têm 23 trilhões de dólares, eles estão com uma dívida de 26. Então, Entendi. Acho que era 28 a última vez que eu vi, cara. Então, já aumentou Deve mais ter 2 para conta. Ainda agora botaram dinheiro na economia, imprimiram dinheiro. Esse é o outro negócio, né? Então, essas premissas muito fortes, né? Porque o sistema que a gente vive tem essa questão a impressão de dinheiro, né? A questão inflacionária, né? E a desvalorização. E você vê também que é a questão do dólar, né? Ele tem a desvalorização do dólar, e depois a gente tem as outras moedas fiduciárias que elas têm a desvalorização em relação ao dólar. Então você tem as moedas medianas, né, e que vão aí de 15% a 20% a desvalorização em relação ao dólar, e você tem as moedas que desvalorizam mais ainda, né, que é a questão aí Venezuela, Nigéria, né? Sim. Então essa que é uma questão interessante, né? Porque você começa a ver a conjuntura, né? Que se encontrava aí, né? Que se encontra, né? A questão econômica atual. De repente você vê esse protocolo, né? Que consegue imprimir esse valor deflacionário numa moeda, né? Sim. E a questão é que como o nosso mundo funciona hoje. Você vê que a bolsa, para mim, nunca fez sentido esse negócio, né? Ela para, né? Tem o... Sim. Não, para aqui, começa, né? Na semana que vem. Sim, o mundo não para, tá todo mundo ligado, internet, todo mundo conectado. Então, você vê como essa tecnologia expressa mais o momento que a gente se encontra, né? Tudo tá conectado e é instantâneo, né? Você tem acesso a outras pessoas, 24 horas, não para. Então, são questões muito fortes, né? São casos muito fortes aí. Sim, eu até falei no último podcast que, cara, uma das vantagens para um cara operar em cripto, por exemplo, é que se ele quiser chegar 10 horas da noite em casa, trabalhar de dia, chegar 10 horas da noite em casa e quiser operar, ele consegue. Na Bolsa de Valores tu não consegue, ele trava ali 5 da tarde e já era. Tá o domingão em casa, em vez de estar lá flutuando, cara, vou dar uma olhada e o cara consegue operar. Às vezes consegue até ganhar muito dinheiro com isso. Esse é um negócio louco também das cripto. Eu também já falei no outro podcast, mas ela varia muito. É muita volatilidade, né, cara? Sim, é volatilidade. Mas esse é um negócio bom, né? É um negócio bom se você quer, né? Sim, se você quer, né, ter mais retorno, né? Porque eu acho que à medida que mais instituições financeiras, né, vêm entrando e fazendo um aporte, ao longo do tempo a gente não vai ver mais essas oscilações aí tão grandes, né? Sim. No mercado. Cara, eu ia te perguntar, como é que tu faz... Tipo, tu analisa os papers, o white paper das moedas para ver... como é que tu faz... Da onde surgiu esse teu interesse por analisar a funcionalidade da moeda, cara, como eu ela acho funciona, etc. que essa questão, conforme a gente vai estudando mais, vai vindo naturalmente, porque uma coisa vai puxando outra. Então, você entendendo a questão do que é uma blockchain, né? As diferentes blockchains, como é que são os ecossistemas, como é que eles conversam entre si, né? Uma coisa vai
vai levando a outra. E aí, por que existe tanto, né? O pessoal pergunta, tá, mas tem tanta moeda, então como é que qual é a validade, né, do Bitcoin? Tem tantas outras moedas, por que o Bitcoin e tal, né? Primeiro que tem a vantagem, né, que ele chegou primeiro. Então, quem chega primeiro, né, sempre são os primeiros. Tem uma vantagem. E aí, a questão dessa diversidade de moedas, claro que tem moedas que todo mundo, o pessoal começa a ver, né? Essas moedas ter esse valor, essa valorização e querem surfar onda, né? Sim. Começa a criar projeto e tentar trazer mais gente pro barco, né? Exato. Mas a questão de projetos mais sólidos, né? Que aí realmente eles resolvem problemas, né? Problemas pertinentes, não só na questão econômica, mas otimização, né? Você vê aí VeChain, né? Então, a rastreabilidade, né? Dentro de uma cadeia produtiva, né? Você consegue acompanhar da onde cada produção veio, né? Como é que ela foi conduzida. Eu acho que tinha um negócio que eu tinha visto até, acho que da Heineken, que eles iam começar a acompanhar isso. Aí, tipo, numa garrafa de cerveja, tu lia o code e através tu conseguia ver onde todo o histórico. Todo o histórico de produção. Cara, que negócio louco. Isso aí pro vinho seria isso, sensacional. Não, para tudo, as aplicações. Cara, essas aplicações são... Isso é blockchain ou é a cripto que faz isso? Eu não entendi. É blockchain, cara, porque a blockchain são esse conjunto de blocos, né? Que possibilita aí a existência das criptomoedas, né? Seria tipo a blockchain sendo uma internet e a criptomoeda ser um e-mail, né? Digamos assim, né? Em termos... Sim, boa, ótima analogia. E... Como é que tu veria uma blockchain? Tipo assim, como que eu... Tipo, por que serve uma blockchain? Quem que inventou isso? Tu falou que foi o padre lá. Ele foi o primeiro registro, na realidade. O primeiro, qual foi... Os caras vão buscando aonde teve o primeiro registro do que seria uma blockchain. Até no podcast que a gente fez, eu fiz trouxe ela para uma realidade de imóveis ali, do cartório de imóveis. Mas são tecnologias que vieram sendo melhoradas com o tempo, na realidade. Sim, eu vejo muita usabilidade para esse negócio da blockchain. Pra tudo. Cara. Sim, cara, isso é muito interessante, porque se a gente para pensar assim, ó, como é que é a nossa questão hoje, né, do mundo que a gente vive. Você vê que é tudo centralizado. E a blockchain, assim, ó, de maneira geral, se você aplicar esse conceito, você vai conseguir ver mais. É tudo centralizado. É desde a questão, né, financeira, claro, nos bancos, né? Até a questão de energia, né? A produção de energia vai tudo centralizado e depois distribui para as casas. A questão de água, né? Também, o tratamento e a distribuição. É tudo centralizado. Sempre tem uma entidade centralizadora. E essa questão da descentralização, ela é muito interessante nas possibilidades que ela abre, né? Você vê esse projeto tipo GoFundMe, por exemplo. Sim. Ele, né, o GoFundMe seria a vaquinha brasileira, né? Aquele, sabe as vaquinhas, né? Sei. Aquele projeto de... Sim, online. De vaquinha online. Isso. Então, como é que funciona o negócio? Aí a gente já entra até na questão dos smart contracts, né? Os contratos inteligentes que se cumprem automaticamente. Então, você tem uma entidade centralizadora, né? Uma vaquinha. Aí, por exemplo, a Maria está com câncer. Então, a gente vai fazer uma vaquinha para ajudar a Maria. Sim. O nosso objetivo é 10 mil reais. O que acontece? Você tem essa entidade centralizadora. Então, várias pessoas entram nessa entidade centralizadora e acabam fazendo a sua doação. Chegou nos 10 mil reais, essa entidade que está centralizando, ela manda para a conta da Maria. Entendi. Né? Sim. Só que com os contratos inteligentes, aí o que possibilita, né? A gente, através de um contrato, né? Escrevendo um código, né? A gente consegue fazer com que, sem uma entidade centralizadora, faça essa ponte. Então, você tem um código entre a Maria e as pessoas que querem doar. Sim. Então, você tem esse código, né? Que você estipula ele. Então, quando chegar no objetivo aqui de 10 mil reais, automaticamente esse dinheiro vai para a conta da Maria. Pronto, o que você fez? Entendi. Você otimizou todo o processo, né?
E isso, a gente está dando um exemplo, mas isso você expande para a questão de finanças, por isso DeFi, né? Decentralized Finance, finanças descentralizadas. É a mesma coisa. Você tem os bancos, né, que são entidades centralizadoras, e aí eles acabam promovendo esses serviços, né, de lending, borrowing, emprestando, né? Sim. Seguindo a mesma ideia, através desses contratos inteligentes, você pode ser um provedor de liquidez. Né? Você pode emprestar a sua moeda, você pode ganhar juros. Então, basicamente, sabe, é sempre nessa linha. Você dá mais poder para as pessoas. Pessoa, menos burocracia. Você otimiza todo o sistema. Eu até vi um protocolo Wave. O Wave é o mais famoso, né, do DeFi. Isso, eu não sei. Cara, foi o único protocolo de alguma coisa de cripto que eu li, realmente. Eu li, mas não entendi muita coisa, porque é muito cálculo matemático. Eles explicam como funciona a programação por trás, como é que funciona os códigos, etc. Mas eu não entendi, porque, pelo que eu me entendo, o Wave é exatamente isso, né? Ele faz uma caixinha, a gente bota dinheiro ali e a gente pega do mundo inteiro. Ele vai fazer exatamente isso, porque como é que funciona hoje? Você quer pedir um empréstimo, tudo. Então você tem que passar por uma série de trâmites, né? Aprovação, De uma maneira, os contratos inteligentes se cumprindo automaticamente, tudo programado, sem a possibilidade aí de erros humanos, né? Você otimiza todo esse processo. Então, o processo de emprestar, o processo de ganhar em cima. E aí, como você não tem esses atravessadores, você tem um retorno maior, né? Sim. Não tem que dividir com... Isso, Joãozinho, com você não tem que sustentar toda essa rede, você está negociando direto. Aquela pessoa não precisa passar por todo aquele processo, eles não precisam nem se conhecer. Bateu ali, né, o contrato é isso que eu pensava para a Libra, cara. Imagina um dia a Libra, por exemplo, conseguir emprestar para qualquer pessoa no mundo e captar dinheiro de qualquer pessoa do mundo. Eu até imaginei que a Eve conseguiria fazer isso. Então, na verdade, o que é muito interessante é essa questão dos protocolos. O que eu acho muito legal é desde a questão de projetos sociais, tudo. Olha como isso facilita você poder abrir para nível mundial e receber, né? Imagina, eu estou fazendo aqui um projeto social para ajudar comunidades, né? No caso aí, por exemplo, tinha a mineradora, né? Ajudar comunidades aí locais, né? Que necessitam. Para você levantar dinheiro é muito mais fácil, né? Você bota simplesmente a sua carteira, né? Sim. E você abre para o mundo todo, né? Captar recurso. Isso para, né? Sim. A usabilidade é gigantesca, né? Para qualquer coisa. E é muito mais fácil tu conseguir mais dinheiro com 7 bilhões de pessoas do que com os 200 milhões que a gente tem no Brasil, né? Às vezes você fica se limitado só à tua região, nem chega a alcançar o Brasil. Sim. Pô, o cara faz uma ação aqui em Santa Catarina, talvez a tua cidade ou o teu estado te abrace. E também só trazendo um pouquinho para simplificar a galera o que seria o smart contract e os contratos inteligentes, eles são contratos programáveis. Você vai lá no protocolo, seja da Wave, seja do protocolo que tu vai usar, você coloca as regras do teu contrato, como você quer emprestar aquele dinheiro ou como você quer fazer determinada ação, e você coloca as características naquele protocolo. De contrapartida, o outro usuário que ele aceita aqueles termos sem questionar, ele se auto-executa quando você se propõe a fazer isso. Entendi. Então, eu não preciso de um outro intermediário quando ambas as partes elas estão de acordo com aquilo que foi estipulado ali. Só simplificar. Vou trazer para o meu mundo. Se eu quisesse, por exemplo, a gente nos conhece, tu quer pegar dinheiro emprestado, eu sou a Libra, quero emprestar dinheiro, eu não preciso ir até você para eu te explicar tudo sobre a Libra, para daí a gente fazer um negócio junto. Tu quer emprestar dinheiro, tu quer dinheiro emprestado, eu quero emprestar dinheiro, então... Isso, eu tô de acordo com a tua quantidade de parcelas, eu tô de acordo com a tua taxa, eu tô de acordo exatamente com as tuas regras. Pronto. Match. E como é que faz isso? Tipo, tu compra pela Binance, por exemplo? Como é que funciona um smart contract? Tipo, nesse caso? Não, tu tem que fazer a aplicação dentro da blockchain. Entendi. Ou seja, por exemplo... E aí eu lanço no meu site, por exemplo. Uma das mais conhecidas... O próprio protocolo... Porque assim, o Wave ele é um protocolo que ele roda dentro de uma blockchain, né? Ele roda dentro da blockchain da Ethereum. Sim. Aí tu vai lá na blockchain da Ethereum, você programa esse contrato
e daí você ele executa. Mas a blockchain que ele utiliza Já existe. é do Ethereum. Então, Eu entendi. que nem o Gustavo simplificou ali antes, como se aqui a Ethereum fosse a internet e o Wave fosse o e-mail. Sim, eu entendi, mas daí, por exemplo, eu fiz tudo isso, beleza, e chegou na hora do cara pegar emprestado e eu emprestar. Eu boto, por exemplo, isso no meu site, ou o cara entra... Da onde que ele vai encontrar isso pra pegar e ver as características e tudo? Aí ele pode ser até feito pela tua própria empresa. Pelo Pode ser até no site da Libra isso. Entendi. O cara pode estar de acordo lá e ele pode... Preenche um cadastro e deu. Preencher o cadastro, que daí, claro, tu vai espelhar esse cadastro para as características da blockchain e vai executar o contrato. Pô, que loucura isso, né, cara? Que loucura. É muito interessante, né? Essa questão da otimização e a transparência, né? Eu digo assim, nessa questão da mineração, né? A gente foi aí no último show, né, de Tucson, o maior show de jam show de pedras, fósseis e joias do mundo. Sim. Nos Estados Unidos. Pô, eu fui com o Henrique e o Sávio da empresa. A gente ficou lá 2 semanas, fizemos mais de 800 quilômetros e não conseguimos ver tudo. Sério? É um negócio do outro mundo. Cacete. E você vê na questão da mineração também como essa questão tá evoluindo. Porque esse é imagina, o maior show do mundo e ele é a primeira vez que teve um encontro de mineração ética. O que é mineração ética? É a questão de você segue certos protocolos, digamos, desde a questão de você meio ambiente, a questão ambiental, social, né? Porque hoje em dia esse mundo da mineração, né, tá um pouco mais atrasado porque é muito bruto ainda, né? É um negócio muito assim, porque como é que é o histórico? Pô, você foi lá, você comprou, né? Você explorou um negócio e você está vendendo em outro lugar. Então não é interessante, né, para um modelo de negócio desse que você acabe expondo, né, a sua fonte, né? Sim. Então, por isso que ficou um negócio tão velado até hoje, né? Hoje que tá caminhando mais. Da onde que veio, por exemplo, essa... Tá, o cara veio daqui. Beleza, então eu vou lá direto, né? Então eu vou lá você pegar. Não precisa mais. Sim. Então, por isso que hoje, né, o negócio ainda assim, né, é mais velado. Mas como a gente, né, tem a empresa e como o nosso modelo é uma venda da mina para o consumidor final, né? Sim. A gente se beneficia disso, né? Porque a gente está mostrando, a gente faz tudo, né, de uma maneira muito transparente, né, correta, ambientalmente, socialmente. Então a gente quer mostrar isso, né? Porque isso é um diferencial. Você vê muito no mercado, tem artigos, né? Tipo, da onde vêm os seus cristais de cura? Sim. Né? Então cristais de cura, né, sendo retirado por, né, crianças, né, sendo exploradas, né, lá na África, né? Não faz muito sentido. Não. Então essa transparência é muito importante e o mercado vem exigindo isso, né? Porque eles querem algo que consumir algo que tem uma origem, né? Que tem algo... Traga a verdade junto, na realidade, né? Isso, algo transparente. E aí, com essa ideia, né, das cripto, eu sempre vendo, pô, mas isso é um negócio da VeChain, né, tal. Até mandei e-mail pro pessoal, eles me redirecionaram aqui para o pessoal da América do Sul, né? Conversei com eles, eles tinham um caso, acho que era com esmeralda, não lembro, tinha um caso com pedra, 1 ou 2 casos com pedra, né? Acabei dando uma estudada. Mas conversando com o pessoal lá, acabei conhecendo Cristina, do Packet, que é a maior instituição de ajuda social no mundo. Então, pô, fantástico. Conversando com ela, acabei entrando na questão da blockchain, né? Para o universo, né, de pedra, né? E ela acabou me revelando aí esse protocolo, até gratuito, na verdade, Goblin, que muito interessante. Você acaba, né, mostrando, né? Você acaba linkando o seu produto numa identidade na blockchain. Sim. Então você acaba tendo essa rastreabilidade, né? Isso... Da origem até o cliente final. Isso. Eu vejo esse mercado, isso muito grande no mercado de roupa, por exemplo. Tipo, essas roupas de marca, tênis de marca, porque... Eu vejo muita galera... Eu não sou desse que entende muito de roupa de marca e tênis, essas coisas, mas quem gosta sabe olhar, tipo, isso aí é falso.
será que é falso? Não sei se é falso. Fica nessa, né? Então, pô, se tivesse uma blockchain que mostrasse de onde veio realmente, imagina. Sim. Mas até o preço pode aumentar. Claro. É você ver a aplicação da blockchain na cadeia global de suprimentos. Isso é para tudo, para alimento, para roupa, para a indústria do vestuário, para tudo que pode se rastrear a sua origem. Que através loucura, da né? blockchain. Cara, agora eu vou mudar de assunto, mas eu quero falar sobre tokenização. Porque eu também ouço falar muito sobre tokenização e eu queria entender o que é uma cripto e o que é uma tokenização. A gente já falou o que é uma cripto. Agora vamos falar o que é uma tokenização. É a mesma coisa? Um token? O que é um token? Sim, então, o que é a diferença de uma criptomoeda para um token, né? Isso aí. Então, a criptomoeda, ela tem que ter a sua blockchain. Ela tem sua blockchain, né? Por exemplo, NIO, Bitcoin, Ethereum, Sim. né? Elas têm a sua própria blockchain. E aí o token ele roda em cima de uma blockchain. Então, por exemplo, você tem a blockchain da Ethereum e você tem os ERC20 tokens, né? Que é o padrão da blockchain da Ethereum, né? Que, então, vários projetos, né, acabam construindo em cima desse ERC20 token, né? Então, eles são os tokens, né? Quando você tem um projeto que está em cima, né, de uma blockchain já... Entendi. Estruturada. Isso. Entendi. Então, Trazendo isso para uma realidade do esporte mais amado no Brasil hoje aí, a gente tem a Shillings, né? A Shillings, que é a blockchain para os esportes. Aí agora... Por isso que tem token do Vasco. Por isso tem um token do Vasco, agora há pouco, só que daí foi feito acho que em outra empresa. Mas é um token do Cruzeiro, mas temos... PSG. Temos tokens aí do PSG, do Juventus, do Internacional de Milão. Então tem... Pô, mas daí, por exemplo... token seria o time. Sim. E a Shillings é a blockchain onde roda esses tokens. Entendi, mas tipo, por exemplo, eu tenho um time. Por que eu vou querer criar um token do meu time? Pra galera... Tipo, esse negócio tá muito ligado na questão emocional também, né? Tipo, o pessoal tem o coração, e aí você acaba criando, né, esses tokens para gerar uma renda, né, pro time, né? Uma capitalização. É tipo um sócio torcedor, só que daí tu faz pelo teu token, do teu próprio time. Que daí tu tira essa parte de intermeios, paga pra lá, paga pra cá. Entendi. Uma forma de captar dinheiro no mercado também. Ah, mas, cara... Dinheiro barato. Uma cripto não serve para captar dinheiro no mercado também? Se for feita para isso? Sim, mas tu não pode fazer uma cripto do Vasco, que nem a gente falou. Não pode fazer uma cripto do... Por que não? Daí entra a questão de protocolo, de usabilidade. Aí para isso inventaram os tokens. De liquidez, por exemplo, como é que eu vou vender o time, entendeu? Tá, mas daí eu compro um token, ele valoriza também, não? Sim. Ele valoriza, pô, comprou o token por exemplo, comprou o token do PSG no início da temporada. E no final ele foi campeão da Champions, automaticamente o time ganhou mais dinheiro, automaticamente o time tem um valor... Tá, mas daí ele paga dividendos para quem tem? Não, valorização do token, né? E você pode, se tu comprou o token, por exemplo, sei lá, $10 e o token foi lá ser avaliado em $21... Cara, minha cabeça tá aqui, ó. Tentando entender tudo isso, velho. Meu Deus, eu não tô entendendo nada. Ele não paga os dividendos. Ele não paga os dividendos, mas ele tem a valorização como se fosse um ativo. Ele é um ativo, na realidade. Por isso que acredito que o Gustavo também antes era tudo criptomoeda, né? Hoje o mercado diz criptoativos, porque são os ativos digitais. Que dentro Por que cripto? Porque são criptografados pela blockchain? Porque são criptos, porque são digitais. Todos eles usam a tecnologia de criptografia, exceto alguns que estão como ativos digitais, mas são centralizados. Entendi. Também tem essa variação. Esse negócio também é muito interessante, né? Porque você vê, a gente tá falando, né, da questão da descentralização, né, e todas essas possibilidades aí, né, dentro dessa tecnologia. Mas você vê que hoje, né, é muito... a gente negocia ativos descentralizados em corretoras centralizadas, né? Exato. Eu lembro que em 2017, né, nem tinha stablecoin ainda, né? Depois chegou esses stablecoins aí, né, que a galera até fala que é o Fed, né, das cripto, né? Os caras ficam imprimindo, né, dinheiro à torta e à direita ali, né? Mas essa questão é
Só para abrir uma aspas aqui, as stable ali... É isso que eu ia falar, cara. Tá, Ia perguntar sobre isso. aspas, né? Os ativos ali, além do, né, tokens, criptomoedas e tal, temos as criptomoedas, que são as altcoins, né? Que são as principais. Como ali, se fosse a bolsa de valores? Como se É isso? Não, eu digo mais como enquadramento de moeda, vamos falar assim. Porque daí tem as altcoins, que são as moedas com maior capitalização de mercado, que são as com mais As maiores. liquidez, os projetos maiores. Fechou. Temos as stablecoins, que são as moedas estáveis, que normalmente elas são centralizadas de empresas e elas têm uma paridade com a moeda do país emissor. Ou deveriam ter, né? Ou deveriam ter, né? Tem uma das maiores, ela teoricamente não tem, perante o último relatório, ela tem quase, falta ali uma margenzinha, né? Sim. Mas não é 100%. Mas a gente pode citar projetos como o USDT, que é do Tether, a DAI e a USDC, se eu não me engano, que são realmente auditadas pela própria SEC americana, seria a CVM de lá. Aí tem o euro, que digital, que são stablecoins, que são moedas que elas oscilam mais dentro da moeda do país. No Brasil mesmo, a gente já tem o BRL. Né? Cara, eu queria falar sobre isso também. Que seria a moeda que tu vai entrar numa corretora nacional, tu vai ver que lá não tá real, tá BRL. Entendeu? Sim, ele remete ao real, mas o ativo digital operado é o BRL. Então essas são as stablecoins. E daí tem também as shitcoins, que são projetos que... Tipo a Doge. Da Doge, eu não, se o Gustavo puder falar no que ela se enquadraria, seja uma shitcoin ou seja uma altcoin. Um shitcoin tão consolidado que já tá... Porque exatamente. Cara, todo mundo fala da porra da Dogecoin, cara. Hoje mesmo, cara, na corretora, a Dogecoin, como é que é? O giro, o volume dela em 24 horas estava maior do que qualquer outra. Maior do que da qualquer Doge? de negociação. Mas pra que surgiu? Cara, eu fico muito confuso nesse mundo de cripto, velho. Eu fico muito confuso, porque... Tá, beleza, o Bitcoin ele veio pra simplificar, porque o dinheiro já estava fadado no fracasso, pelo... Como é o nome dele? Satoshi. Pseudônimo Satoshi, ninguém sabe se é ele ou um grupo. Né? Quem tá por trás, enfim, né? Pra isso que serviu o Bitcoin, mas daí... Se eu quiser lançar uma cripto, eu posso? Você pode surfar onda. Agora a galera vai... Olha aí, galera. A partir do próximo episódio, Libra Coin. Tá bom? Pra gente receber donations. Aí você pode... Aí tu vai cair no crivo do Gustavo. Porque daí tu vai ter que ter um white paper, tu vai ter que ter todo um Isso aí relatório. O Gustavo faz pra mim. Aí o Gustavo vai... eu dou pra ele 50%. Aí ele vai ler, vai analisar o teu projeto, ver se o teu projeto é viável e ele vai investir. Sim, Mas, né, abre aspas, temos exemplo daí da Dogecoin. Que, cara, nem o próprio desenvolvedor relatou que ele não entende o que aconteceu. Foi um negócio, porque você vê, a internet é cheia disso, né, cara? Você vê o pessoal começa a zoação em meme e todo mundo gosta, o negócio bomba. Então, naturalmente, isso aí acabou, né, sendo levado pro universo aí dos criptativos e realmente teve, né, o seu fair share, né? Mas a Dogecoin, ela, na verdade, era uma fork, né, da Litecoin, né? O que é uma fork? Uma fork é quando os desenvolvedores, né, acabam discordando de para onde está indo, né, o projeto ou querem mudar alguma coisa dentro do protocolo e eles acabam fazendo esse, né, tem o hard fork e o soft fork, né, e acabam fazendo separação. E aí da Litecoin, né, foi feita surgiu o Dogecoin. Pô, o Dogecoin, cara, tem tanta moeda, né, que a gente via assim tanto projeto que você via atrás, né, cara? E, não valia nada. E hoje, de repente, eu já vejo que realmente, tipo, é bom ter um pouco nos shitcoins, né? Pra você ficar com a consciência tranquila, né? Sim. Esse tempo, meu amigo me mostrou aí o Moonsafe, né? E eu olhei aquele projeto, aqueles coisas assim, né? Puta, eu não achei muito interessante, né? Mas eu nem botei nada. Ele botou uns $110 e o negócio, boom, explodiu. Ganhou uns 30 mil. Porra!
Sim, então vale a pena você ter comprar um só shitcoin. shitcoin agora. Não. Só vou comprar Bota aí shitcoin. 5% aí, 2% arriscado. Sim, é o famoso mercado de muito risco daí. Isso, mas se você quiser, né, tipo, ficar mais tranquilo, né, e bom, eu tenho um shitcoin, ele pode bombar, né, o dinheiro aqui não vai fazer diferença, né, Sim, tudo certo. porque... Eu acho que é válido hoje em dia, né, Sim, porque se cai na graça do povo, isso. O negócio voa, igual a Dogecoin, mas a Dogecoin pra que criaram ela? Ela foi essa separação, beleza. Foi um meme, na verdade, né, Sim. mas da questão do protocolo... Ela divide muito do Litecoin, né? Na questão de... O Litecoin já é um fork, né? Já é um fork do BTC, o Litecoin. Já é um fork do Bitcoin. Cara, tô tentando entender o que é fork, Litecoin... O Litecoin é uma outra moeda. Tá, uma outra criptomoeda. Beleza. Que é criptomoeda, não é token. Tá. É moeda. Por quê? Porque ela é uma moeda, porque ela tem a sua própria blockchain e ela é só uma... blockchain financeira. Mas daí se ela tiver uma blockchain na Ethereum, por exemplo? Perdão, tipo Wave, protocolo Wave. Ele usa a blockchain da Ethereum. Não, mas daí é um protocolo, tipo assim, eles não quiseram desenvolver uma blockchain própria, e daí eles conseguem utilizar através o protocolo do Wave foi registrado dentro da tecnologia do Ethereum, e lá você consegue usar esse protocolo. Entendi. Entendeu? Não. Mas eu vou... Não, mas assim, você vai se expondo mais e o negócio vai ficando mais familiar, hoje né? não dá pra entender tudo, né? O que é o fork? O fork foi que nem o Gustavo falou. O que acontece? Como a blockchain ela é imutável, você não tem como voltar para trás. Tipo, eu não tenho como corrigir um erro que aconteceu, por exemplo, ontem na blockchain. Isso é impossível. Sim. Aí, determinado momento, uma certa quantidade de... Hoje seriam os mineradores, né? Eles aceitam a reverter aquele erro, por exemplo. Só que a grande maioria não. Então, o que acontece? Os caras falam assim, então quem quer continuar com o protocolo original da moeda segue por um caminho, nós que queremos reverter, vamos fazer outro caminho. Só que você minera essa e eu minero essa e vida que segue. Só que esse outro caminho, ele não leva o nome do original. Ele leva outro nome. Tá. Existiram no Bitcoin 2 forks, se eu não me engano, que é o Litecoin e o Bitcoin Cash. E depois o Bitcoin Gold, né? Eu lembro que eu peguei o Bitcoin Gold, o Bitcoin Cash, né? Que foi o primeiro. Você tinha o Bitcoin, você ganhava a mesma quantidade em Bitcoin Cash. Sim. E depois daí veio o Bitcoin Gold também, né? Exato, também. Tá, mas... Pera aí, deixa eu pensar. Todas as criptos têm que ser mineradas? Todas elas? Então, não necessariamente, cara. Você tem aí a Nano, né? Que não teve essa questão de mineração, né? Isso é escolha do desenvolvedor. Como é que o cara vai querer estipular, né? O que vai acontecer de maneira que... Qual a maneira que vão surgir novas moedas, né? Entendi. O BTC através da mineração, né? E alguns projetos daí eles vão para outra linha, né? Entendi. Tá, por exemplo, Tá, deixa eu pensar aqui. Todas as criptos servem para resolver algum problema. Elas são desenvolvidas... Não necessariamente. Você faz um coin de bobeira, né? Não, mas aí é shitcoin, negócio... beleza. Mas, por exemplo... um negócio mais sério, mais estruturado, ele é feito para resolver algum problema, seja qual for o problema. Por isso que tem todas essas criptos. Isso. Eu imagino que não é todas as criptos que resolvem o mesmo problema, né? Sim, claro. Todas elas vêm para resolver um problema, é isso, certo? Isso. Sim, até daí que surge eu quero desenvolver uma cripto. Daí que vem essa vontade da pessoa de desenvolver. E você tem projetos daí que acabam com o tempo, elas vão otimizando e elas vão incorporando outros desenvolvimentos que aconteceram, né? É uma empresa, praticamente. Tu desenvolver uma cripto tu abrir uma empresa. Aí, às vezes, tu faz junção com outras, separa, etc. Simplificando, faz sentido? De maneira mais grossa, simplista, mais grossa, seria uma empresa. Entendi. Contanto que como nós falamos que ele faz como seria o objetivo de gerar tokens ou e tal, é a capitalização de dinheiro. Sim. Entendeu? Sim. Você tem a tua empresa, esse ano ela vale X valor, ela teve um rendimento, ela teve um crescimento, o ano que vem ela vale X valor. Só que em vez de ela pagar dividendos, se valeu a ação da empresa, token da empresa. Entendi. Galera, a gente vai dar uma pausa aqui para todo mundo ir no banheiro.
e Fechou. dar uma relaxada para eu ficar pensando no canto aqui sobre o que foi conversado. Vai ficar no cantinho do pensamento. E depois já voltamos, beleza? Valeu. Então voltamos aqui no LibraCast e eu cometi um equívoco na primeira parte do episódio. Eu não apresentei o nosso ilustre apresentador do programa, Marcos Turella, CEO da Universidade da Cripto e o cara que mais usa produtos no cabelo na face da Terra. É verdade. Olha ali o cabelinho. Tá, enfim. Gustavão, Voltamos. quero voltar puxando um gancho, perguntando sobre o que são, acho que é blockchains que se conectam, né? Isso, as blockchains que conversam entre si. Interoperabilidade, né? O que é isso, cara? Voltando Que é a isso? palavra, por favor. Interoperabilidade, né? Tá. Cara, basicamente porque, como a gente estava falando antes, você tem vários tipos de blockchains, né? Sim. E aí você tem essa questão de como é que um projeto vai conversar com o outro, né? Se eles estão em blockchains diferentes, né? Sim. Então, você tem que nem Atomo, Cosmos, né? Um projeto bem interessante até, que ele faz essa ponte aí. Então, você consegue, com projetos diferentes, falar a mesma língua. Mas daí... Conversar a entre máquina si. fala com a máquina? São protocolos diferentes. Quando você vai negociar, né? Você vai... você está utilizando uma blockchain, mas você quer ter um efeito, comprar ou executar Sim. alguma coisa em outra blockchain. Aí esse protocolo ele acaba fazendo essa ponte Entendi. entre Mas blockchains que não conversam entre si. Mas daí é tipo uma inteligência artificial? Ou não tem nada a ver? Não necessariamente, cara. Eu acho que talvez isso possa ser implementado, porque a inteligência artificial ela otimiza tudo, né? Sim. De maneira geral. Mas basicamente é essa ponte, né? Entre esses protocolos que não conversam entre si, né? Que loucura, né, cara? Eu ainda tô tentando assimilar as coisas aqui, o que é um token, o que é uma cripto, onde é que vem o smart contract no meio de tudo isso aí. Então, a gente queria falar um pouco da IOTA também, né? A IOTA já, no caso, até se conecta nessa ideia que ele falou ali da inteligência artificial com um token ou com uma moeda, enfim. O que seria a IOTA? A IOTA é uma cripto? É um protocolo? Isso. A IOTA, na verdade, não é nem mais blockchain, pode te confundir mais ainda, cara. Meu Deus. Já é Meu Tangle Deus. Technology, né? É bem interessante, na verdade, a IOTA, cara, ela deu um boom lá, né, em 2017, né? Na verdade, e depois caiu e não se recuperou mais bem, né? Tava até vendo aí teve um problema com os desenvolvedores dela, então acabou assim não acontecendo essa evolução. Mas o pessoal tá trabalhando aí agora. Eu vi, acho que faz uns meses até que eu vi a atualização do projeto. E eu gosto, eu acho interessante, né? São tecnologias ainda mais diferentes, né? Sim. Talvez não sejam tão testadas e provadas, né? Assim como a blockchain do Bitcoin. Mas eu acho que tem um espaço, né? É algo interessante, inovador, diferente, né? São IOTA, Internet of Things, stands for, né? Ele é tipo uma criptografia igual a blockchain? É isso? É uma criptografia, só que em vez da blockchain usa Tangle Technology. É uma tecnologia... O que seria essa Tangle? Essa Tangle, cara, acontece a validação através de um... É um validador, ele acaba... São pessoas que validam o protocolo, né? Você tem que validar outro protocolo. É uma questão que você acaba otimizando a função diferente do que ocorre na blockchain do Bitcoin. Se é na minha ideia, foi um exemplo que eu vi sobre a IOTA, na realidade. Por exemplo, o que acontece? Vamos trazer hoje para energia solar, por exemplo. O cara instala um painel de energia solar em casa e o excedente dessa energia que ele produz, o que acontece? Ele joga para uma empresa, centraliza esse produto gerado e recebe uma restituição. Essa é a única coisa que ele consegue fazer. Ou seja, gera energia, excedente, volta para a rede, centraliza de novo essa energia. A empresa paga supostamente o que ela quer, né, pelaquela energia que ele produziu,
e ela revende, enfim, pela rede de volta. Com a IOTA, é possível o cara... Você ter essa Tango, essa tecnologia, numa casa de um vizinho, por exemplo, e você que produziu essa energia, você tem a opção de não devolvê-la para a rede. Você pode comercializar... Não, você pode comercializar ela direto com o teu vizinho. Entendi. Então é a tua tecnologia da tua casa falando com a tecnologia da casa do vizinho de forma totalmente autônoma. Entendi. Não precisa não da preciso produtora. da centralização. Só que essa tecnologia, ela faz esse processo e também já faz o pagamento através do token da IOTA. Os casos de aplicação são muito interessantes. Na verdade, para essa questão aí específica da energia, tem até um protocolo bem interessante, Energy Web Token, que é específico para energia. Né? É muito interessante esse protocolo aí, eu acho que vai ter tem futuro. Porque são empresas muito grandes, já estão associadas com ele, e ele resolve justamente essa questão aí, né, de excedente, você vender direto, né? Tem se dá uma olhadinha, depois você vai ver que coisa legal, interessante, específico para esse caso. A IOTA é muito interessante porque, claro, tem essa aplicabilidade e inúmeras outras, né? Você vê até questão, por exemplo, de máquina conversando com máquina e fazendo micropagamento, otimizando. Basicamente, a gente tem muita coisa ligada na internet, cada vez vai só aumentar mais. Então, as aplicações são muito grandes. Desde a questão, eu estava vendo um caso, utilização, então seriam tipo radares no carro, ele pescando, visualizando a questão de buracos na pista, tudo, e depois informando para a rede e sendo remunerado por isso. Até mesmo pagando automaticamente já estacionamento, tudo. Isso desde a questão de casa, tudo que você precisar de máquina conversando com máquina, fazendo micropagamento, né? Você pode utilizar essa tecnologia. Cara, pega a visão. Pô, tu tem no teu carro uma tecnologia instalada, você anda numa rodovia, o teu carro passa informações para a rede sobre variação da estrada, buraco, avarias da estrada, e você é recompensado e de repente tu pode usar isso para pagar um pedágio, para... Enfim, para inúmeras coisas, mas... Só que isso totalmente de forma autônoma. Você praticamente tem o trabalho de instalar tecnologia. Cara, aqui em Itajaí, Balneário, eu nunca mais na minha vida ia precisar pagar pedágio ou estacionamento. Nunca mais. Nunca. Porque é força de buraco que tem aqui. Então, se contar lombada, então, um abraço. Eu começo a vender isso pros outros. Então, é mais ou menos... Mas a IOTA, ela resolve essa ideia. Ela vem com... Não é essa a ideia, né? Mas a ideia é de máquina conversando com máquina. É que a aplicabilidade é gigantesca, né? Na verdade. A gente tá dando exemplos aqui, né? Mas a ideia dela é otimizar os processos. Porque o caminho que tá indo é isso, né? Você vê... Otimização de tudo. Isso, tudo ligado e tudo conversando, né? Até por isso que estão querendo fazer o Open Banking, mais ou menos, né? Dos bancos meio que se conversar, né? Tu conseguir... Isso. O Open Banking, na verdade, tu dá o teu dado... O Open Banking, né, a finalidade dele é o cliente ser dono do próprio dado, isso. né? Mas aí os bancos... O que eu quero dizer é que os bancos se conversam para passar os dados teus dados para Exatamente. Cara, esse é um ponto muito interessante, na verdade, essa questão do... Você ser o dono dos seus dados. Né? Porque você vê, hoje em dia a gente usa esses recursos aí da tecnologia, as mídias sociais, né? As redes sociais, tudo. E um negócio de graça, tudo. Não é bem assim de graça, né? Porque o pessoal tá coletando todas as suas informações e depois, né, vendem para empresas, né? Isso, para te vender coisa. Sim. Então, esse é um negócio que vai chegar. Tô até vendo um projeto essa semana. É muito interessante. Você é o dono dos seus dados e você consegue vender eles. Muito interessante, é nessa linha, né? Tudo segue para isso e até a questão da rede social. Projeto bem interessante, até tem que olhar com mais carinho ele. Nessa linha, muito... Cara, eu acho que uma das coisas que mais vendem hoje no mercado é informação. Sim, informação. A gente tá na era da informação, né? Dados. Quando o produto é de graça, né? Tipo, não é de graça. Não é de graça. Cara, você desconfia, não é de graça. Quando a usabilidade é gratuita, você é a monetização do negócio. Sim, é tipo uma coisa até vi no documentário lá acho que das redes sociais, acho que é o nome do Dilema das Redes. Dilema das Redes. Foi uma coisa que me impactou muito, só existem 2 empresas no mundo que tratam os clientes não como clientes, como usuários, né?
É a empresa das drogas e a empresa da internet. Sim. Então, as coisas que você usa... pode ver, qualquer coisa que tu vai fazer é usuário. Sim. Então, você está ali captando dados e esses dados, eles de alguma forma são monetizados por alguém. Sim, então, óbvio. você ter o poder de ser dono do seu dado, isso hoje tem muito valor. Sim, hoje, e ainda mais agora, imagina com... Agora saiu a nova atualização do WhatsApp, tu pode pagar pelo WhatsApp, né? Então a Facebook vai ter os dados até de transações financeiras que a gente vai fazer um pro outro. É tipo a Tencent com o WeChat. Uhum. Hoje o WeChat está em mais de 90% dos celulares dos chineses. Imagina que eles não têm de informação sobre transação, sobre qualquer coisa, cara. Imagina. Isso que o WeChat é Um aplicativo deles, né? aplicativo da Tencent. Não, né? mas ele é o aplicativo principal. Isso, praticamente. principal. Que a Tencent, na realidade, a empresa chinesa, que ela surgiu, né, no seu início com o objetivo de tirar 10 centavos de cada chinês, né? Por isso Por isso Tencent. Tencent. Uhum. Então, Cara, a Tencent hoje é gigantesca, velho. Eles são donos do Fortnite, por exemplo. Não do Fortnite, mas eles são donos da empresa do Fortnite, a Epic Games. Uhum. Eles, cara, estão dominando o mercado. Mas enfim, vou puxar agora para as criptos mais uma vez, voltando. Deixa eu só fazer um adendo, cara, porque é interessante esse assunto. Voltando da questão do ownership da sua informação, né? Aham. Eu vi esse projeto, foi em setembro, novembro. Cara, e quando eu vi, achei muito interessante, porque tava justamente essa questão, né, do YouTube, e ele... se você não tá muito de acordo com a política dele, né, você diretrizes, eles ser falam. censurado, né, você Isso. se levar um strike, você cair fora e tal. E aí eu vi esse projeto, na hora eu já acabei aderindo a ele, porque era Odyssey. Na verdade, ele roda em cima do protocolo LBRY, Sim. né? E aí você tem o Odyssey, que é mais user-friendly, né, Sim. desse protocolo. E o interessante dele é que ele é basicamente um YouTube, que ele é um YouTube descentralizado, tipo um torrent. Então nem mesmo o pessoal, os donos da empresa, conseguem derrubar, tirar a informação lá. E aí o que acontece? Eles têm o token deles dentro da plataforma, que é aí que vem esse negócio, né? A gente estava falando antes, Entendi. né? A questão da utilidade, né? E você criar um token para um ecossistema, né? Sim. Então é muito interessante esse protocolo, eu até uso ele bastante, porque eu acho, consigo um material que eu não acho em outros lugares ali. E aí você é remunerado por assistir. E você Com os remunera tokens. direto. Isso, com os tokens da plataforma. E você remunera direto as pessoas Os que criadores. são os criadores. Na verdade, a gente pode até fazer a migração aqui, que eles até têm uma maneira que você já pega tudo que está no YouTube e transfere pro protocolo ali. E você ganha muito mais do que o YouTube também. E tem toda essa questão descentralizada. Olha, Né? cara, aí, que No negócio Odyssey, legal. fazer um canal ali no Odyssey interessante. Eu gosto de ganhar dinheiro. Então, porra, legal. Vai ser Depois legal, me passa cara. o nome disso aí Isso, e eu vou dar uma pesquisada. Muito legal, cara. Porra. Eu tinha visto um que era o Veracity. Sim, o VRA. Isso. Uhum. É o Proof of View. Isso, que é com uma prova Aham. que é um outro. Esse é bacana. O Proof of View que ele falou é uma prova de consenso, tá? Que daí já temos uns assuntos Sim. para mais um tempo aqui. Mas ele leva esse Proof of View, porque pelo YouTube, que É até uma tecnologia patenteada, né? Isso, eles conseguiram a patente, acho que faz menos de 60 dias nos Estados Unidos. Esse projeto bom. É um projeto bom também, que tem a mesma ideia do YouTube descentralizado, que o que dá escala, o que dá... Porque acontece, o que o YouTube remunera hoje? O YouTube remunera através de visualização e de patrocínio. Mas a galera acaba, às vezes, botando bolts para ver. Então, Sim, automaticamente, tanto o YouTube quanto o patrocinador, de uma certa forma, eles são lesados. Sim. E esses protocolos, eles trabalham com um sistema antifraude ali, e o que dá valor ao teu conteúdo é o conteúdo entregue com likes, quanto mais visualização, mais likes, ele mesmo, ele não tem, por exemplo, com conteúdo excluído, ele não exclui conteúdo. O que acontece é que a comunidade não valida o teu conteúdo, então ele não tem tanto alcance. Então fica Entendi. todo Que pela legal isso, comunidade. né, cara? Bem legal também. Isso aí a gente podia dar uma olhada pra botar o LibraCast em todas essas plataformas. Sim, Porque eu sim. falo que tá disponível em todas as plataformas. Então, são Tá faltando algumas, pelo jeito. Nossa. Cara, agora, só puxando esse último assunto, senão a gente vai extrapolar muito tempo. Vamos falar sobre esse CBDC, o dinheiro, o real digital. Que é Crypto Bank, como que é? Fala CBDC,
Crypto Bank... Não, é Centralized, né? Não Centralized Bank Brazilian, Currency. CBDC. Centralized Bank Currency. Tá, enfim. O que seria isso? Porque, pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo das criptomoedas, uma cripto, a ideia dela principal é ser descentralizada, não ser mandada por um governo. Entendeu? Aí o governo do Brasil vai lá e vai lançar um real digital. É aquilo que a gente falou em off. O cara vai ter 100% das informações do dinheiro que roda por aí. Não vai ter mais dinheiro frio, por exemplo. Sim. Exatamente. É uma maneira, porque você vê, esse negócio começou a evoluir e como a tecnologia já propicia essa questão mais... Bota você em controle, né? Sim. E o governo acabou perdendo, né, território. Eu lembro que acho que foi em 2018... Eu escutei a primeira vez falando sobre o CBDC da China, né? Sim. Que eles estavam se ensaiando, né? E agora eles já estão, né, bem adiantados, o país mais adiantado aí nessa questão, né? Até mesmo porque eles têm o Big Brother ali, o controle, né, geral. Então, muito interessante para eles implementar esse dinheiro digital, né? É um dinheiro digital, na verdade, né? Ele não é... Sim. Ele não é uma... Mas ele consegue imprimir, por exemplo, esse dinheiro... Will, assim, a mesma coisa. Acho que é mais fácil. É mais clica fácil lá um até. botão e ele não vai gastar papel. Ali. Ele não vai ser mais barato e não vai gastar papel. Ele não precisa de máquina, não precisa de ninguém. É só alguém vai digitar. Então vocês imaginam que um dia o dinheiro de cada país vai virar digital? O dinheiro físico, eu acredito que acabe. Hoje eu já não uso dinheiro físico faz muito tempo. Eu só uso cartão de crédito e é isso aí. Só que, tipo, pra nós é até uma coisa mais fácil. Mas tem pessoas, talvez... com menos acesso à internet, com menos uso de tecnologias, eles ainda precisam de dinheiro físico. Sim. Ou tu pega pessoas que são um pouquinho mais tradicionais, ele ainda precisa ir lá na lotérica pagar a conta com o boleto e com o dinheirinho na mão. Mas para nós hoje se torna mais fácil fazer tudo por aqui. Mas eu acredito que o dinheiro físico, ele tá numa reta final. Aí. Sim, até porque... É a mesma coisa que eu falei lá no nosso último podcast. Quem nasceu em 2000, por exemplo, hoje tem 21 anos. Não viveu sem internet. Exato. Nasceu com a internet. Então, o futuro eu acho que digitalizar tudo mesmo. É tudo, desde a questão esses NFTs, né? Tudo, você vê que as pessoas que já cresceram na internet, elas já têm essa perspectiva. Eles não querem tanto um negócio físico que nem a gente. Eles querem um negócio digital, porque o mundo, o universo deles está no digital. Exato. Então, por isso que faz sentido até, né? Esses NFTs, né? É digital, você tem, né, algo digitalizado também, né? Sim. Que é o seu universo, né? Isso é muito louco, né, cara? Gente, esse papo foi bom, mas eu acho que a gente tem que terminar agora por causa do tempo e por causa do Pedrão. Cara, eu queria deixar um presente aqui pra vocês, velho. Uma ametista cada um. Que legal. Essa aqui é do Cadê a blockchain nossa? Pra eu saber se é verdadeira? Tá aí, o QR Code. Ainda não tá aí, mas ela tá chegando. Isso aí. Poxa. Top, hein? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Legal, bacana, mano. Isso aí tá lá no site da Mezone. Eu vou chegar nessa parte. Acho que era legal deixar todas as tuas redes sociais... uma informação aqui pra galera. A gente tá falando tudo sobre essas tecnologias digitais, etc. O Gustavo não tem Instagram. E eu fiz ele criar um WhatsApp hoje. Não, o WhatsApp já tinha. Então, Gustavão, deixa as informações sobre a Costa... Mineração Costa Marques. É. Então, acho que se vocês quiserem entrar, saber mais, né? É um negócio aqui, né, do Brasil. É um negócio que a gente segue todas as questões ambientais, sociais, né? É uma pedra retirada com todo carinho, desde a extração até o beneficiamento final, né? Chegar até aqui. E a gente tem uma variedade muito grande, né? Quem quiser conhecer mais, né? Pode entrar no site da mineradora ou da Mezone, né? Também. Mezone é uma outra empresa, né? Parceira. Isso. É do mesmo grupo, vamos dizer. Uhum. Entendi. Top. E como você não tem rede social, não consigo... Não consegue me contactar. Editor, então bota o site da empresa aqui. Depois tu me passa o site e o editor vai botar aqui embaixo. Tranquilo. Marcos Turella, o homem do cabelo. Fala aí, suas redes sociais. Galera, Turella com 3 L's e Universidade da Cripto. Instagram, Facebook, enfim. É isso aí. E eu sou o Otílio Dalsóquio, com 2 Os no final. Temos no Instagram, agora, libra.cast, onde postamos cortes do nosso podcast. De todos eles, a gente posta tudo no Instagram. Também temos TikTok.
YouTube. Enfim, Spotify. Tudo. Estamos em todas as plataformas. Pessoal, eu queria agradecer de novo aí o convite de vocês, né? Claro que é um assunto aí muito amplo, a gente podia ficar muito tempo aí, né? Conversando, a gente passou batido aí em muitas coisas bacanas. Mas muito obrigado pelo convite, legal estar aqui participando, né? E quando vocês quiserem, tamo Gustavão, eu vou refazer uma frase que eu já falei. As portas não estão abertas, elas estão arregaçadas. Pô, quando quiser, pode vir aqui, que eu tenho certeza que como é um assunto muito grande, a gente tem muita coisa para falar. Legal, não falou de várias coisas aqui, né? Tinha a gente só deu um spoiler aqui, NFT, nem entramos em nada aqui. Nem entramos nas decks, né? Em todas as possibilidades aí. As figurinhas, sim, colecionáveis. Sim, perfeito. Mas enfim, acho que ficamos por aqui. Galera, gostaram do tema, do conteúdo? Deixa um like. Curta, compartilha e... Um abraço, valeu. Tchau.